O treino livre 1 do GP de Monza de Fórmula 1 acabou de acontecer e nós vimos algumas situações. Uma delas é realmente o que aconteceu com o Verstappen, terminou lá atrás do grid. Ferrari andando muito bem e a Mercedes impressionando mesmo numa pista de alta. Vamos entender tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse primeiro treino livre do GP de Monza de Fórmula 1 de certa forma foi surpreendente, principalmente para quem torce pela equipe Mercedes. Eu mesmo já falei em alguns outros vídeos que acreditava que o time alemão não tinha chance alguma para essa pista da Itália, mas tem nos impressionado. Principalmente por ser uma pista de alta, a gente esperava que a Mercedes fosse sofrer um pouco mais por conta do grande arrasto aerodinâmico gerado pelo fluxo de ar que realmente acaba batendo ali nas rodas traseiras do W13. Mas parece que a Mercedes acabou utilizando de algumas estratégias de diminuição de arrasto aerodinâmico e, claro, diminuição também da pressão aerodinâmica da asa traseira principalmente para conseguir melhor velocidade reta. Enfim, a gente vai falar tudo sobre isso, sobre a estratégia da Mercedes, da Ferrari, da Red Bull, vamos falar sobre as punições de cada um dos pilotos, inclusive punições que a Red Bull com o Max Verstappen vai sofrer para esse GP. Mas antes, eu queria lembrá-lo de deixar o like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença, e também de se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações. E vamos logo para o assunto, que é o que realmente importa. Treino livre 1 do GP de Monza de Fórmula 1. Para a gente falar desse treino livre 1, a gente precisa principalmente tocar no assunto, pelo menos no início desse vídeo aqui, das três principais equipes da Fórmula 1, que são, obviamente, Ferrari, Red Bull e Mercedes. E vamos começar falando exatamente sobre quem seria teoricamente a pior equipe dessas três. A equipe Mercedes, ela tem um conceito que acaba prejudicando bastante o carro nas retas, como o que aconteceu ali no GP da Bélgica de Fórmula 1. Mas por conta da grande elevação, provavelmente, como da Eau Rouge e em outras curvas da Bélgica, a Mercedes foi ainda mais prejudicada. Nesse GP de Monza, a pista foi recapeada, o que provavelmente acabou trazendo ali um asfalto bem mais liso do que o esperado no fim das contas. E não para por aí. Além do asfalto estar mais liso, a pista é sim mais plana, o que ajuda ainda mais o W13 a conseguir ter o carro bem mais próximo do solo. E esse é o grande trunfo da Mercedes. Ela consegue, através dessa proximidade do W13 com o solo, criar muito mais pressão aerodinâmica do efeito solo. E justamente essa pressão aerodinâmica criada pelo assoalho do carro ganha demais com relação aos outros carros da Fórmula 1. Justamente porque essa pressão aerodinâmica é muito mais limpa, gera muito menos arrasto aerodinâmico. Ou seja, é possível dessa forma que a Mercedes retire mais asa traseira e mais asa dianteira sem perder em aderência na maioria dos lugares ali da pista. Inclusive, é importante a gente falar sobre isso. A Mercedes no primeiro setor, por exemplo, na maioria das voltas que eu estava acompanhando ali, era mais veloz do que a equipe Ferrari. E esse primeiro setor a gente sabe, faz parte ali da longa reta dos boxes e ainda por cima conta com aquela reta curva, vamos dizer assim, após a primeira chicane. Ou seja, grandes chances da Mercedes tá andando muito bem de reta e talvez até mesmo mais veloz do que a Ferrari no fim das contas. E olha, para quem estiver falando aí que o que acontece é que os carros não foram tão velozes nesse primeiro treino livre, muito se engana. No fim das contas, a tendência ali da Fórmula 1 é realmente ser entre 1,3 segundos mais lenta e até 2 segundos mais lenta do que o ano passado. E como aconteceu, por exemplo, no GP da Bélgica, uma pista de mais alta velocidade e mais sinuosa, a Fórmula 1 foi aproximadamente 1,2 segundos mais lenta na Bélgica quando comparada com o ano passado. Já quando comparada ao GP de Monza do ano passado, a Fórmula 1 desse ano foi pouco mais lenta, se eu não me engano, 1,3 segundos do que a volta mais veloz do que o treino livre 1 de 2021. Ou seja, é bem provável que os carros estejam sim bem próximos do limite e que a Mercedes esteja andando bem próxima mesmo, pelo menos da equipe Ferrari. E por falar nisso, vamos falar um pouquinho mais sobre a equipe da casa, a equipe italiana de Charles Leclerc e Carlos Sainz. A Ferrari talvez seja a equipe mais sofredora da Fórmula 1 desses últimos GPs. A gente sabe que tanto Sainz quanto Leclerc querem vencer a todo custo,
Mas parece que a situação só piora. Depois das férias da Fórmula 1 e provavelmente após a nova diretiva técnica, a Ferrari começou a sofrer um pouco mais com resultados do seu carro. E isso é sim um grande problema no fim das contas. Aparentemente, Mattia Binotto continua com o mesmo discurso dizendo que quer vencer todos os GPs, inclusive o GP de Monza. Mas parece que essa situação se torna cada vez mais improvável. Claro que nesse primeiro treino livre, a Ferrari conseguiu liderar, mas tem um pequeno motivo. Na verdade, ela acabou atrapalhando, ou melhor dizendo, a Red Bull acabou sendo atrapalhada na volta rápida. Mas isso é assunto para o momento da Red Bull. Agora vamos falar da Ferrari. Claro que é a equipe que tem andado super bem, provavelmente a mais veloz na parte mais sinuosa do circuito, que se eu não me engano é o setor 2, mas continua um pouco mais lento do que a Mercedes, por exemplo, em ritmo de prova em si. No fim das contas, esse é o grande calcanhar de Aquiles da Ferrari. E além disso, ainda tem outra questão importante. Carlos Sainz será punido por troca de componentes do motor, o que vai fazer com que o piloto espanhol largue lá de trás do grid. Charles Leclerc não será punido, mas ainda assim nós sabemos que o piloto monegasco na maioria das vezes sofre com o ritmo da Ferrari. Mas ainda assim, o resultado desse primeiro treino livre 1 foi positivo para Leclerc. Ele conseguiu ali liderar o treino livre 1 com seu companheiro de equipe atrás dele, enquanto Max Verstappen ficava apenas na 5ª posição, atrás das duas Ferraris e das duas Mercedes, que também contavam com George Russell em terceiro e Lewis Hamilton em quarto. Mas aparentemente para isso tudo tem um motivo muito específico e que na verdade garantiu aí a liderança de Charles Leclerc nesse primeiro treino livre. Qual motivo foi esse? Max Verstappen, na verdade, acabou sendo atrapalhado por Lando Norris no setor 3 na parabólica no momento de sua volta rápida. Max Verstappen teve sim problemas ali com Norris, que fechou a porta no momento em que Verstappen vinha para terminar a sua volta rápida. Claro que o piloto holandês acabou reclamando muito, mas galera, Lando Norris estava na sua volta rápida também. Ele não podia tirar o pé para Max Verstappen simplesmente porque o piloto holandês estava mais veloz, já que ele não estava realmente em volta de instalação. Acabou que o Verstappen perdeu muito tempo, 3 décimos mais lento do que a sua volta mais rápida anterior e por conta disso não conseguiu melhorar o seu tempo até aquele momento do treino livre 1. Posteriormente a isso, ele não tentou mais nenhuma volta rápida. Agora, a grande questão é que se ele não tivesse sido atrapalhado por Lando Norris, ele já havia feito o primeiro e segundo setor aproximadamente 3 décimos mais veloz do que a volta mais rápida até aquele momento do treino livre. Ou seja, é bem provável que Max Verstappen vinha para ser mais ou menos 3, 4 décimos mais veloz do que Charles Leclerc em sua volta mais rápida desse treino livre 1. Ou seja, é bem provável que o piloto holandês consiga sim fazer a pole position amanhã. Mas tem um detalhe que pode ajudar muito a Ferrari, Mercedes e qualquer outra equipe do grid. Qual que é esse detalhe? Sérgio Pérez da Red Bull, assim como Lewis Hamilton, será punido com diversas posições no grid da Fórmula 1. Vai largar lá de trás. E Max Verstappen também será punido. 5 posições no grid, ou seja, mesmo que ele faça a pole position, ele vai largar apenas da 6ª colocação. E isso pode dar uma certa vantagem para Charles Leclerc, que provavelmente deve largar ali entre as primeiras posições do grid da Fórmula 1. Eu chutaria, inclusive, a primeira colocação. O único piloto que ele iria estar competindo nessas circunstâncias é justamente George Russell, tá? Da Mercedes, porque ele é o único piloto ali da frente que não vai ser punido. Com exceção de George Russell, ali a gente tem Carlos Sainz, que será punido, Sérgio Pérez, que será punido, Max Verstappen, Lewis Hamilton, todos esses serão punidos só para apenas George Russell e Charles Leclerc. Então, assim, praticamente a pole position já está garantida para o piloto ali monegasco para amanhã, a não ser que ele cometa um erro, a Ferrari perca as estribeiras ou algo nesse sentido. Mas já está praticamente garantida no fim das contas. Óbvio isso se alguma outra equipe não surpreender, como a própria Mercedes, que já nos surpreendeu nesse primeiro treino livre. Mas a gente tem outros times que estão andando super bem. A Alpine, como eu já havia previsto em outros vídeos aqui, que a Alpine poderia sim acabar andando muito bem nessa pista de altíssima velocidade. A Williams está nos surpreendendo também, principalmente com Alex Albon. Nas partes de alta ninguém pega a Williams. E claro que a Aston Martin não nos surpreendeu, ficou lá atrás do grid. Mas eu também falei que existia essa possibilidade, já que em algumas pistas de alta ela consegue lidar bem, em outras nem tanto. No fim das contas, aparentemente,
nessa pista específica do GP de Monza, ela não se deu muito bem, mas principalmente a Alpine e Williams estão andando muito bem nesse circuito específico. Mas enfim, o que você acha que deve acabar acontecendo? O treino livre 2 acontece daqui a pouquinho, provavelmente eles vão definir ali de quem é o melhor ritmo de prova. Até agora, aparentemente, Mercedes e Red Bull estão batalhando ali para saber quem pertence o melhor ritmo de prova nesse momento, enquanto Ferrari fica um pouco atrás ainda. Será quem que vai fazer a pole? Quem vai vencer esse GP? Já deixa o seu pitaco aqui embaixo, vamos começar uma discussão saudável. E não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e, claro, a sua inscrição com o sininho ativado para não perder mais nenhuma informação de qualidade aqui no canal. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!